Nesse canal a gente já se fala muito sobre retrofit, mas eu trouxe vocês hoje para um passeio imperdível aqui no centro de São Paulo para contar a história de 5 projetos de retrofit que estão em desenvolvimento. Alguns deles já foram entregues, mas no final desse vídeo vai ter uma surpresa, porque eu quero mostrar para vocês como que funciona um projeto de retrofit na parte interna, dentro do apartamento. O retrofit consiste na reutilização, na requalificação daquele espaço, aproveitando as características originais do prédio, principalmente a parte estrutural. Consiste em preservar a identidade desse edifício pelo lado de fora, claro, e manter da parte interna alguns elementos. O que particularmente eu gosto muito do processo de retrofit é a consciência do reaproveitamento dos materiais internos. Então, cada um desses projetos, de alguma forma, conseguiu preservar também do lado de dentro desses imóveis alguns elementos originais. Antes de apresentar para vocês esses 5 edifícios, eu quero dar aqui um overview dessa área e falar de um projeto que se chama Requalifica Centro, que já acontece aqui no centro de São Paulo. Ele visa a requalificação dessas áreas, trazendo alguns incentivos fiscais e edilícios para favorecer os investidores, as incorporadoras a apostarem nesses prédios que de certa forma têm um uso ocioso e precisam aí voltar, digamos assim, a se inteirar com esse meio que estão localizados, tá? A maioria desses prédios estão muito próximos aqui do Copan. Esse passeio que nós vamos dar agora, ele está em torno de um quilômetro, um raio de 1 quilômetro, tá? Muito próximo um edifício do outro. E aí vocês vão entender certinho cada um quais são os potenciais, os diferenciais desses edifícios dentro dessa malha aqui urbana central. O primeiro edifício que eu quero mostrar para vocês, ele fica localizado aqui na região da rua Rego Freitas. Ele é o edifício que se chama Madalena Laura, da incorporadora Planta. Esse foi um primeiro projeto da incorporadora aqui na região, tá? Junto com a Vapor Arquitetura. Esse projeto consiste em uma tipologia de 51 apartamentos, em diferentes tamanhos ali das unidades. Todas essas unidades já são decoradas e mobiliadas, tá? Permitindo a locação de um período curto a longo prazo para esses locadores que querem morar aqui na região do centro. O legal dele é que ele trouxe para essa fachada plantas nativas brasileiras, então ele cria aí um certo contraste com esse visual do centro que traz muito do cinza, do concreto. Ele cria esse destaque através das plantas, com essa fachada bem legal aqui na frente. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos internas desses apartamentos, colocar aqui também na descrição a metragem de cada um dessas tipologias, para vocês conferirem aí.
O segundo edifício é o Renata Sampaio Ferreira, aqui na Rua Araújo. Ele é um projeto da incorporadora Planta com a Metro Arquitetos. São 93 tipologias diferentes, tá, em diferentes tamanhos de unidades. Essas moradias já estão mobiliadas e também decoradas, pronta para vir você, caso você queira fazer uma locação de curta a longa estadia. Originalmente, esse edifício é do Oswaldo Bratic e vale dizer que o conjunto conta com um complexo cultural, gastronômico e residencial com disponibilidade de day use, de piscina, sauna e academia com restaurante, independente se você está hospedado no local ou não. O terceiro edifício, ele se chama Basílio 177, está localizado aqui na Basílio da Gama, do lado da Galeria Metrópole. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse prédio que tem suas características bem marcantes, um Art Deco. Ele foi a antiga sede da Telesp, ele conta com uma história fantástica. Nesse caso, os apartamentos eles são vendidos para compradores e investidores que têm o interesse de morar aqui nessa região. Ao todo são 257 unidades e o diferencial desse prédio é o pé direito enorme, de 4 metros de altura. O outro diferencial desse prédio é que no térreo vai existir uma galeria gastronômica, permitindo aí diferentes cozinhas, restaurantes a virem para cá em períodos longos e curtos, permitindo aí os moradores e também os visitantes aqui da região conhecer um pouco de gastronomias diferentes. O legal desse prédio também é que ele vai ter entrada para 2 ruas, tanto aqui na Basílio da Gama quanto na 7 de Abril, permitindo um fluxo constante de pessoas pela área. Além da torre principal, onde o retrofit está acontecendo, eles vão construir uma nova torre para aí sim comportar todas essas unidades e fazer com que esse projeto, esse complexo tenha aí essas funções para todos os tipos de uso. Não me lembro se eu disse, mas a incorporadora é a Metaforma, junto com a Metro Arquitetos. O quarto edifício é o edifício Virgínia, localizado aqui na rua Martins Fontes, com Álvaro de Carvalho. Esse edifício é um projeto da incorporadora Soma Uma, junto com a Metrópole. O projeto do Virgínia consiste em preservar o máximo das características originais do prédio, inclusive alguns elementos que constam na parte de demolição. Os resíduos de obras vão ser utilizados em alguns elementos da arquitetura interna desses apartamentos. Um diferencial também do edifício Virgínia foi que no ano de 2023, assim que foi lançada a ideia e o propósito do edifício, eles fizeram uma grande exibição, uma grande exposição de arte aqui, ocupando praticamente todos os pavimentos do edifício, promovendo aí uma gestão muito legal, gerando curiosidade de muitas pessoas que queriam visitar esses apartamentos. E não podemos deixar claro de falar o projeto de um restaurante que existe para o topo do edifício, trazendo aí também um uso, assim como o térreo vai ter seus usos comerciais, integrando um pouco dessa paisagem. Vale falar que a gente está do lado aqui de uma rua muito importante, que é a Rua Vaiandava para o centro. Então tem aí já essa característica do bairro, de comércios, muitos estabelecimentos comerciais aqui em volta.
quinto e último edifício é o Maria Madalena, localizado aqui na Praça da Bandeira, mas esse eu vou falar em um assunto de um outro vídeo, porque nós estamos com uma obra nesse prédio e eu quero mostrar para vocês detalhes, tá? Então me acompanhem que em breve eu vou postar esse segundo vídeo contando um pouco da história de como foi o projeto de interiores desse apartamento.